A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. A doutrina espírita precisa de trabalhadores preparados no mundo espiritual e preparados no mundo físico para exercer, então, as suas funções aqui na Terra. E todos nós, então, temos que desempenhar nossas tarefas, nossas funções do dia a dia, no nosso trabalho, na nossa luta diária e, no tempo de folga, trabalhar pela doutrina espírita. Na França, logo após a codificação, teve vários tumultos, várias guerras, depois teve a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda. Então, durante esses 50 anos pós-doutrina espírita, vai dar um pouquinho mais, né, que de 1860 a 40 e a 1945, mais então 85 anos. Pós-doutrina espírita, a Europa esteve envolvida em vários tumultos, em várias guerras, e algumas casas espíritas morreram todos os integrantes por causa da guerra. E assim, principalmente na França. E assim, esses espíritos, já preparados para trabalhar lá na França, vieram reencarnar no Brasil, já estavam com o primeiro preparo, com boa bagagem de experiência, de conhecimento, e foram implantando aqui a doutrina espírita nos moldes do Kardec. Seguindo esse preceito, fomos estudando a obra da codificação que já estava pronta, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese, e é também importante ler e estudar o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo é uma maravilha para nos mostrar como nós devemos nos portar sendo espírita. Porque quando somos espírita, começamos com a empolgação, achamos que devemos converter todas as pessoas. Mas a doutrina espírita ensina que as pessoas nos observando vão nos questionar e aí elas vão estar aptas ou não a nos seguir. Ou a seguir a doutrina espírita. Nos seguir que eu me refiro a procurar assistir alguma palestra conosco, seguir os caminhos junto de nós. Assim, a doutrina espírita foi ganhando corpo aqui no Brasil. Hoje o Brasil é o maior país espírita do mundo. Praticamente ele coordena todas as atividades espíritas que existem na Terra. Então, uma responsabilidade muito grande, um compromisso muito grande que a FEB tem, e aqueles que adentram as portas da FEB para trabalharem na doutrina espírita têm esse compromisso. E nós que estamos aqui na periferia, fazendo nosso trabalho periférico fora da FEB, também temos a responsabilidade de zelar pela doutrina espírita, de zelar pelo bom andamento dos nossos trabalhos. Capítulo 3, o bem e o mal. A origem do bem e do mal. 1. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, toda justiça, tudo o que dele procede, há de participar dos seus atributos. Porquanto, o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja inteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então, o mal que existe não tem a origem em Deus. A origem está em outra fonte. E aqui, exatamente o que vai ser discutido, exatamente o que vai ser avaliado, como surgiu esse mal. Nós já fizemos o estudo do livro Os Exilados, da Capela, A Caminhos da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, nós fomos vendo que ali a parte humana aguerrida, tensa, briguenta, essa parte existiu de alguma forma e prevalece também de alguma forma dentro das necessidades que nós temos de nos aprimorar, de procurarmos construir intimamente a partir desses estudos para nos corrigirmos e vermos se nós estamos mais próximos da origem ou se já demos boas caminhadas em direção ao nosso refazimento íntimo, à nossa planificação espiritual. 2. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se chame Arimani, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus e, por conseguinte, tão poderoso quanto ele, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior.
Então não importa o nome que se dê ao chefe do mal, qualquer nome que o der, se nós o considerarmos tão poderoso quanto Deus, então nós vamos ver que ou ele existe desde a eternidade, ou Deus o criou. Mas com qual finalidade Deus criaria um ser para a maldade eternamente? Se ele é bom, justo, misericordioso, ou seja, todas as qualidades que nós possamos imaginar, Deus as tem em plenitude máxima. Não faria uma coisa dessa. Alguma coisa aconteceu no meio do processo evolutivo do ser humano para ele se tornar violento e mau. A proposta é buscarmos entender isso. Então, esse 20zinho que tem ali no Arimani, nota da editora. Ariman ou Arimani, para os seguidores do zoroastrismo, é o nome do Senhor das Trevas. Seus métodos são vis e enganadores. Ele corrompe os homens com desejos que os desviam da vida correta. Aí é uma situação que nós temos que prestar atenção. Existe uma unanimidade básica, ou pelo menos similar, uma ideia similar na constituição do mal. Tem o Senhor das Trevas e ele tenta desviar os homens do bem com os desejos do mal. Aí nós vamos deixar discorrer do estudo para a gente procurar, então, compreender mais. No final, a gente faz um apanhado de tudo que nós já estudamos dentro da doutrina espírita. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente, hipótese essa inconciliável com a unidade de vista que se revela na estrutura do universo. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhes estaria subordinado. Bom, aí nós vamos começar a pensar e compreender com amplitude maior, certo? Então, se tem duas potências, uma para o bem e outra para o mal, e elas vão se contrabalançando, se isso fosse possível, então, quem controla quem? Ou Deus é superior a tudo e permite que o mal cresça sob um determinado controle, mas aí também não seria bom. E de todo jeito, se ele fosse igual a Deus, eles se contrabalançariam, poderiam colocar em risco o sistema galáctico. Mas, então, se Deus é soberano e superior, vai ter um contrapeso para limitar esse mal. Portanto, se ele é inferior a Deus, ele está subordinado a Deus de alguma forma, que nós ainda não entendemos. E aqui no momento, nós estamos começando o estudo, e ele simplesmente, no segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado. Então, o mal, seja que nome que se quiser dar para ele não é superior a Deus. Ele é inferior, está subordinado a Deus. Na hora que Deus achar que deve convertê-lo ao bem, ele vai se converter. Seria assim? Vejamos. Não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se fora criado, só poderia ter sido por Deus, que, então, houvera criado o espírito do mal, que o implicaria negação da bondade infinita. Veja-se o seu inferno, capítulo 9, os demônios. Portanto, a gente tem que começar a pensar. Deus criou um ser fadado ao mal? Deus criou aquele ser só para fazer o mal e para nos envolver nas tramas do mal? Então, no livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar muitas respostas. O livro A Obsessão, tem de Allan Kardec e tem de outros autores, também com o mesmo nome, vai nos mostrar como que os espíritos imiscuem, essa palavra é difícil, né? Imiscuem-se na nossa vida, ou seja, se intrometem na nossa vida, fica mais fácil, e tentam nos desviar do caminho do bem. A nossa vigilância, a nossa condição íntima deve ser de procurarmos nos melhorar e nos adaptar a viver melhor. 3. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe impedem a vontade. Entre os últimos, cumpre-se incluam os flagelos naturais. Então tem aqueles problemas que nós podemos evitar e tem aqueles problemas que saem do nosso controle.
Por exemplo, um terremoto. As pessoas estão naquela cidade, a cidade é sacudida por um terremoto. Tem como aquelas pessoas evitarem? Mas tem aquelas pessoas que saem de casa. Vai passar um final de semana com os amigos na outra cidade vizinha. Tem aqueles que saíram para ir a algum outro lugar perto, um sítio, um retiro espiritual, e não estão na cidade naquele momento. Estão viajando de férias. E tem aqueles também que estavam em outros lugares e vão para lá passear, visitar um familiar. Então, naquela enchente de Friburgo, teve muito caso assim. As pessoas foram lá só para passar pelo acidente. Essa não está no nosso controle. Existe uma força maior, existe um princípio estabelecido que nos liga nessas situações, nos coloca dentro desses flagelos, e aí precisa dar para fazer um seminário falando todas as possibilidades possíveis e imagináveis para essas situações. O homem cujas faculdades são restritas não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreendem na ordem da natureza. Aí, todas as condições que a vida nos oferece são condições reflexivas para todos nós. Mas poucos de nós, então, conseguimos compreender em plenitude os fatos que acontecem. Conseguimos compreender em plenitude as situações que nós somos colocadas. E por isso, nós temos então que arcar com determinadas situações, arcar com determinadas responsabilidades e buscarmos entender que precisamos estudar, precisamos ler e filosofar, porque não dá para fechar o assunto, então começamos a levantar hipóteses a partir dos estudos que nós façamos. Diante das situações catastróficas, tenhamos serenidade, tenhamos equilíbrio e procuremos então compreender o passo a passo que precisamos estabelecer para construirmos esses amanhãs que nos esperam. Por isso é que, muitas vezes, se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que lhe não seja compreensível. Aí, se nós conhecêssemos a causa, tivéssemos a visão de toda aquela situação, de toda aquela condição, nós então estaríamos vendo os fatos com a nitidez que precisa ser vista pela espiritualidade superior para determinar ou permitir que aconteça determinadas situações. Porque quando não está previsto no nosso script, ela vai tentar a espiritualidade superior vai tentar de todo jeito evitar. Mas alguma coisa não tem como eles evitarem. Então nós passamos pelas experiências para tomarmos consciência. E aquilo que não estava previsto e por acaso veio a nos acontecer, serve para que quitemos dívidas que não estavam previstas serem pagas naquela encarnação e conquistemos para a vida subsequente. 4. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar muito, os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a ler neutralizar as consequências quando não possam ser inteiramente evitadas. Hoje a gente vê as construções no Japão, balança, mas não cai, nem trinca. Desenvolveram uma tecnologia, uma engenharia sofisticadíssima, porque as construções, sejam de pedra ou de madeira, elas têm uma junta que permite que elas mexam, sacudam, balançam e não caem. Desenvolvemos a inteligência a partir do momento que foram fazendo pesquisas, foram estudando, foram procurando entender o mecanismo dos balanços ali para que as construções não caiam. Mas teve um terremoto muito forte há tempos, se não me engano, em Kyoto ou Tóquio, acho que foi em Kyoto, que os viadutos deitaram, apesar de toda a construção que tinha sido feita, todos os cálculos que tinham sido feitos. Então tem coisas, conforme está ali, que sai do nosso controle, sai da nossa capacidade de prever. Mas em outras situações, as coisas acontecem naturalmente. Teve um ano
2016, 17, 18, o problema é que eu não lembro o ano certo, mas foi entre 17 e 19, certo? Assim já estamos bem localizados para a gente procurar. Teve uma enchente muito grande em Botsuana, Moçambique, e também nos Estados Unidos, no mesmo dia, na mesma semana. A que teve na África, Botsuana, Zimbábue e Moçambique. Zimbábue e Moçambique. Então, em Zimbábue não foi tão grande, porque o rio estava começando lá a encher, mas Moçambique, ele vem descendo, né? Ali estava muito mais volumoso, destruiu centenas de milhares de casas, carregou centenas de milhares de corpos. Nos Estados Unidos, pelo menos pela notícia que a gente viu, o dano à vida das pessoas foi pequeno, porque tinha toda uma estrutura para se prevenir contra as enchentes. Tinha toda uma equipe de resgate, tinha toda uma preparação para avisar antes, para que as pessoas tomassem certas providências, e aí os danos foram menores. As consequências foram menos desastrosas. Dentro disso aqui, quanto você adquire conhecimento, adquire e tem recursos financeiros, né, também, você tem conhecimento, mas não tem recurso financeiro. Então, você tem o conhecimento do recurso financeiro, você cria todo um aparato de proteção para você. Todo um mecanismo de proteção para que você não seja vítima daquela catástrofe natural. Por isso que ele está colocando ali, nós temos a inteligência, vamos estudando, vamos nos aperfeiçoando e a gente consegue atenuar alguns flagelos naturais. Não conseguimos atenuar todos, nem em plenitude. Aí, a partir do momento que a gente corrige alguns, a gente então começa a ver que tem algo que não sai do nosso controle. Mas à medida que a gente se organiza, adquirimos mais conhecimento, a gente fica mais previdente e as coisas acontecem de uma forma melhor. Assim, com referência até aos flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que, no presente, causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. Nesse momento, nós temos como paralisar alguns efeitos dessas situações naturais. E outras fogem um pouco ao nosso controle. Sempre tem a contraparte, aquilo que a gente consegue reverter e aquilo que a gente não consegue reverter. Aquilo que está mais ou menos em nosso controle, nós temos mais ou menos condições de evitar, e tem aquela outra parte que escapa às nossas possibilidades de prever e de nos proteger. Portanto, Deus dá ao homem meios de paralisar alguns efeitos. A gente coloca alguns porque ele está colocando ali, sim, por exemplo, a questão das doenças que apareciam, as epidemias que apareciam na Europa. Eles conseguiram acabar com elas, praticamente todas, a partir do momento que descobriram que deveriam tratar a água e encanar os esgotos, e tratar também os esgotos. A partir desse momento, encanar a água, tratar a água, encanar os esgotos, tratar o esgoto, resolveu na grande parte do problema. Mas aparece então um vírus diferente, que não se propaga pela água, mas pelo ar. Nós temos que tomar outras providências, outros cuidados. Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza as terras áridas e se esforça em preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas, para resistirem aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que, pouco a pouco, a necessidade lhe faz criar as ciências por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Mas, logicamente, o que o Kardec está colocando aqui, quando nós vamos crescendo intelectualmente, moralmente, a gente começa então a criar condições de que o mundo ao nosso redor se torne melhor. O mundo ao nosso redor começa a adquirir características e caracteres mais aperfeiçoados, para que nós possamos então olhar para esse universo que está ao nosso lado e ver como podemos lidar com cada um desses fatos, com cada uma dessas situações. Mas se o homem for imprevidente, por mais que ele cresça intelectualmente, mas ele não tiver a presciência de perceber o malefício que ele pode causar à humanidade com seus atos, ele pode causar um desastre, pode causar um desequilíbrio.
seja pela manipulação de microvidas, seja pela fabricação de produtos tóxicos, ou até mesmo por uma arma de destruição em massa. Tudo isso depende, então é uma contraparte que depende de nós. Evitarmos e desenvolvermos-nos tanto intelectualmente quanto espiritualmente para evitarmos ter que usar dessas armas, dessas situações. 5. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Aí, a gente vai vendo que os países que enfrentam mais adversidades, eles desenvolvem mais tecnologicamente. Alguns nem têm tanta adversidade, mas as pessoas têm aquela vontade de estudar, aquela vontade de aprender, vontade de se aperfeiçoar. Mas certas ameaças os impelem a progredir enormemente em determinadas atividades, principalmente na área da eletrônica e no desenvolvimento de armas. Compete a nós, principalmente de defesa. Nós, então, vemos que esse medo, essa trama que existe dentro do planeta Terra, faz com que as pessoas comecem, então, a ter que tomar atitudes para repensar as suas ações, repensar as suas atividades. 6. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, o que provém do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, dos seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades, que estas acarretam das dissensões, das injustiças, da opressão, do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. E ali, a palavra orgulho, como eu sempre digo, é melhor acrescentar, trocar por arrogância. Porque quando você tem orgulho de alguma coisa, você procura fazer o melhor. Mas a arrogância, você acha que você basta ser assim mesmo. E assim, dentro desse conjunto de ações e atitudes que nós devemos observar e preservarmos-nos a nós mesmos de certas situações, preservarmos-nos a nós mesmos de certas condições, vamos então procurar estabelecer padrões e metas de evolução, de entendimento, de compreensão, para sermos melhores, para edificarmos mais a paz, a harmonia e a fraternidade em nossos caminhos. Todos nós, ao longo da nossa existência, precisamos conseguir edificar as forças do bem. Precisamos conseguir edificar as forças que nos impulsionam para as realizações sublimes de um amanhã. Cada um de nós precisa identificar aonde está o nosso vício, aonde está o nosso fator de erro, onde está o nosso fator de queda. É assim, procurarmos nos elevar ao Pai e pedir forças para superarmos e vencermos as adversidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-la. A consciência lhe traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração. E, ademais, Deus lhe lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados, que trazem a missão de esclarecer, moralizar e melhorar, e, nestes últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. E assim, nós precisamos aprender a vivenciar em nosso coração os bons sentimentos, a vivenciar em nosso coração os bons ideais de amor e de paz. E assim, a lei divina está gravada na nossa consciência. Ali colocou o coração porque é na sede do nosso sentimento, que quando a gente sai do eixo, alguma coisa toca a campainha e olha se está saindo do eixo. Então nós precisamos estabelecer padrões e metas que nos conduzem à nossa melhoria, ao nosso aperfeiçoamento. E dentro dessa melhoria e aperfeiçoamento que devemos estabelecer para nós, devemos então procurar construir intimamente forças que nos elevem, forças que nos promovem a estar bem conosco mesmo e com os demais. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais árduos males e viveria de todos na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio, sofre então as consequências do seu proceder. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4 e seguintes.
Dentro de cada etapa do nosso processo reencarnatório, nós temos que quitar um pouco da nossa dívida do passado, conquistarmos um pouco mais para o futuro e vivermos então um presente com a dignidade prevista pelo Cristo no Evangelho. E ali, conforme nós já fizemos o estudo da Bíblia todinha do Novo Testamento, tem as normas para que a gente possa então nos elevar e nos aprimorar perante a justiça divina, perante as leis do Senhor. 7. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o bem. O momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. E assim, nós vamos procurar dar os nossos passos, vamos procurar entender e compreender os caminhos que nos conduzem a Deus. Nós devemos então procurar desenvolver o sentimento de amor uns pelos outros, desenvolver o sentimento de compaixão uns pelos outros e entender que o respeito mútuo entre nós é que nos impulsionará e que nos guiará para as realizações sublimes do amor e da paz. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Item 5. Volta lá no item 5 para a gente fazer essa reflexão, que tudo vai caminhando para a gente melhorar intelectualmente, para a gente melhorar moralmente e ascender espiritualmente. Em cada encarnação já chega aqui mais bem preparado para evitarmos determinados percalços que nos conduzirão ao sofrimento. Então, o excesso do mal, tanto moral quanto físico, ele chega em um dado momento que faz o homem ter que mudar de vida. Ele para pensar. A gente vê vários relatos das pessoas, eu fazia isso, fazia aquilo, agora eu sou uma pessoa diferente. Então, a partir do momento que a gente conhece o Evangelho do Cristo, que a gente conhece os ensinamentos divinos, a gente começa então a ter novas percepções, a ter novos entendimentos e dar passos diferentes na direção da eternidade. A dar passos diferentes na direção do nosso aperfeiçoamento, da nossa melhoria, do nosso crescimento. 8. Pode-se dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim também como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só o homem procede o mal. Deus nos colocou para fazermos-nos perfeitos. Então nós temos que caminhar sempre buscando a nossa perfeição. Mas observemos os animais. Eles se agridem, eles marcam seu território e o defendem com furiosidade. E todos eles cada um deles tem o seu estilo de vida. Dentro do processo evolutivo das nossas existências, desde lá da eternidade, quando éramos um átomo, até chegarmos à condição hominal, passamos por toda essa fase do mineral, do vegetal, do animal. Simplificando, porque tem vários detalhes para serem discutidos, mas não é o caso aqui. Então, ao chegarmos no reino nominal, chegamos com determinadas tendências. Mas os espíritos humanos aqui na Terra vieram de outro planeta para fazer uma enxertia naqueles corpos físicos e os aprimorar. Sim, mas no momento que eles vão fazer essa enxertia para aprimorar aqueles corpos, eles deparam com uma situação. Eles têm um corpo primitivo. E o corpo primitivo não vai ser dominado pelo ser espiritual, até porque eles eram endividados. Não tinha elevação espiritual suficiente. Então, a partir de vários processos reencarnatórios que a gente descreve no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, na hora que a gente faz a questão do processo evolutivo, eles passam por uma série de transmutações dos próprios sentimentos, porque estão envoltos e envolvidos num ambiente hostil, com corpos primitivos, que seguem plenamente os impulsos primitivos daqueles corpos. E eles se entregam, então, naqueles impulsos e passam ali milênios para sublimar os sentimentos, sublimar o entendimento, sublimar a vida. E nós estamos aqui, nesses milhões de anos, buscando nos aprimorar. Ninguém nasceu ontem.
Também, como ninguém vai morrer amanhã, a vida é um processo longo de aperfeiçoamento e de melhoria. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitou-lá sempre que o queira. Mas existem situações muito delicadas, né? Então, preposto age em nome de uma empresa ou uma organização. Acreditar que tem alguém que age em nome do mal, da organização do mal, com plenos poderes, é uma coisa delicada. E certamente as casas espíritas mais bem orientadas sempre falam assim: respeitem as trevas. Porque quem são aqueles espíritos que estão nas trevas e qual a ligação que eles têm conosco? Você suportaria a aproximação de um comparsa do passado em que vocês fizeram determinadas coisas que no seu inconsciente ainda fala assim: olha, que coisa legal seria fazer aquilo. Bom, mas não posso fazer porque eu conheço a lei divina, que eu conheço a lei dos homens. Mas se eu pudesse fazer... Então chega um espírito e vamos fazer, olha como é bom. Você tem força para aguentar isso? Esse é o perigo que nós carregamos. Por isso, a causa do mal está dentro de nós mesmos. Nós temos tendências. Cada um é tentado e engodado segundo a sua própria concupiscência. E aí, vamos procurar, então, ampliar nosso entendimento, ampliar nossa visão de vida, visão de mundo, para sermos realmente espíritos melhores. Tomemos para comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins de suas terras há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse. Que faz a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso proibindo que prossigam os que por ali passem devido ao perigo. Aqui tem um precipício, aqui tem leões, aqui tem onça, aqui tem cobras, animais peçonhentos. Colocou lá o aviso. Então, aquela pessoa que era dona daquele ambiente, que conhecia os perigos, colocou o aviso. Quem passar, quem adentrar, será responsabilizado automaticamente pela própria consciência para cumprir determinados desígnios divinos, determinados desígnios do seu patamar de entendimento e de evolução. Aí está a lei que é sábia e previdente. Se, apesar de tudo, um imprudente desatende o aviso, vai além do ponto onde este se encontra e sai-se mal, de quem se pode ele queixar-se, senão de si próprio? Nós temos que conhecer nossas fraquezas, nossas tendências inferiores, e também de quem está por perto de nós. Os casais, então, têm que saber sondar as fraquezas de cada um para trabalharem-se intimamente, respeitando-se e criando valores que os dê força para suportar as tendências inferiores que carreguem consigo. Então, todos nós somos corresponsáveis pelos nossos atos e pelos atos de quem está perto de nós. Isso é um fato. E assim, nós devemos então saber evitar os males que existem, porque as placas estão lá dizendo: aqui tem um perigo, não ultrapasse. Se você ultrapassa, ali você está correndo um risco. Assim sucede com todo o mal. Evitá-lo-ia o homem que se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades. Por meio da saciedade, o homem é avisado desse limite. Se ultrapassa, falo voluntariamente, as doenças, as enfermidades, a morte, que aí podem resultar, provém da sua imprevidência e não de Deus. Todos nós, então, temos que trabalhar intimamente para nos aperfeiçoar, trabalhar intimamente para nos modificar e para nos fazermos melhores. Compete-nos, então, cada um de nós, olhar para nosso coração e saber observar os cuidados que temos que ter ao longo da nossa existência. Os cuidados que temos que ter ao longo da nossa caminhada. Todos nós temos que ser vigilantes o suficiente, vigilante o bastante para cometermos menos erros e termos mais cuidado ao tomarmos as atitudes frente à vida, frente às necessidades que a vida nos oferece, ou às possibilidades que a vida nos oferece. 9. Decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, disse-á: Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Olha como as pessoas às vezes são maliciosas. Elas não querem assumir o próprio erro. Colocam o erro no outro. No caso aqui, colocam-no em Deus.
Mas nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que buscar entender que cada detalhe é um detalhe, cada oportunidade é uma oportunidade. Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende, fatalmente, nem para o bem, nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso, e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que, por sua vontade, pratique. A questão, pois, consiste em saber qual é, no homem, a origem da sua propensão para o mal. Qual a nossa propensão para o mal? De onde vem? Por que temos a propensão para o mal? Nós recebemos o livre-arbítrio. Então seria muito fácil caminharmos aqui, seguir todo um caminho de luz, todo um caminho de paz, todo um caminho de refazimento íntimo. Mas, ao longo da nossa jornada, no meio do caminho, deparamos com várias situações, deparamos com várias condições. E aí, precisamos nos empreender para caminharmos em busca da paz. Aqui tem um 21zinho ali embaixo, então o 21, nota de Allan Kardec. O erro está em pretender-se que a alma haja saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição resulte da depuração gradual do espírito, e seja obra sua. Cada um de nós temos que fazer então a nossa depuração gradual e buscarmos fazer a nossa obra íntima de autodepuração. Houve Deus por bem que a alma, dotada de livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal, e chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Assim, nós iríamos caminhar buscando essa finalidade, buscando essa nossa melhoria, buscando esse nosso aperfeiçoamento, para que a gente, então, resista ao mal que carregamos conosco. Se houvera criado a alma tão perfeita quanto ele, e, ao sair-lhe ela das mãos, a houvesse associado às suas beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito não à sua imagem, mas semelhante a si próprio. E assim, nós temos que prestar atenção nesse detalhe. Se criou Deus uma alma que não é perfeita, mas é perfectível, então ele associa a essa condição que você vai dando as suas oportunidades para que você cresça, para que você progrida. Porque se nós fôssemos totalmente perfeitos, nós não seríamos semelhante a Deus, nós seríamos a imagem de Deus. Então nós temos que procurar nos melhorar, nos aperfeiçoar, para nos aproximar de Deus, para nos purificar e passarmos a habitar os espíritos bons, os espíritos puros. São etapas que nós temos que ultrapassar, são etapas que nós temos que galgar, são condições que nós temos que conseguir, passo a passo. 10. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação. Instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Então, a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, vai desenvolvendo o nosso entendimento, e à medida que a gente vai se intelectualizando mais, também a gente vai tendo mais percepções intuitivas. Assim Kardec entendeu. E com isso, porque hoje a gente vê pessoas muito intelectualizadas, mas pouco espiritualizadas. E Kardec ali, no caso, ele previa que a gente procurasse se espiritualizar e se intelectualizar dentro de uma plataforma mais ou menos equiparável, para que a gente tenha mais percepção, enfraquecendo os instintos e desenvolvendo o domínio sobre a matéria, desenvolvendo o domínio sobre as situações. Certamente que numa vida nós possamos atingir níveis intelectuais altíssimos de conhecimento, de estudo, de títulos, e na outra virmos simples e aprendermos a praticar as leis de caridade, as leis de bondade, a lei de amor, e com grande cabedal de conhecimento, às vezes até mesmo como analfabeto. Ou seja, só a reencarnação vai proporcionar ao espírito o processo de autoeducação, de autoaprimoramento. O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém,
As primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos materialmente falando. Então, aqueles que estão vivendo na selva, eles vivem com toda a sua paixão primitiva. Aqueles que estão em países hoje onde tem que lutar muito para conquistar o pão de cada dia, ali também desenvolvem paixões muito fortes. Mas, logicamente, que entre tanto as pessoas que estão nas selvas, quanto entre aqueles que estão em países muito pobres, existem nobres espíritos reencarnados para sublimar os sentimentos e ajudar aquela comunidade. Então, esse entrelaçar de situações vai fazendo com que a gente vai subindo, tipo um balancinho, né? Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Às vezes dá uma caídazinha e continuamos nesse patamar de elevarmos-nos. Mas uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam. A princípio, semi-morais e semi-materiais. Depois, exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria. Sacode-lhe o jugo, avança pela senda provacional que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, arrasta-se e se identifica com o bruto. Aí é que vem todos os cuidados que nós temos que ter, todos os cuidados que nós temos que desenvolver. Todos nós temos então que procurar desenvolver nossos sentimentos superiores. Todos nós temos que procurar desenvolver entendimento superior. E ali, como ele diz, a gente vai buscando nos aprimorar, a gente vai deixando aquelas coisas. Primeiro nós temos aquele princípio semi-moral, semi-material, até que chegamos exclusivamente moral, exclusivamente espiritual. E isso nós vamos aprendendo a dominar a matéria. E na senda providencial que nós somos colocados, aqui para trás, aquele destino, entre aspas, que nós temos que passar para cumprir bem a nossa etapa evolutiva, aqueles caminhos que, se a gente conseguir fazer bem feito, a gente elimina muitos problemas. E aí, se a gente não conseguir fazer bem feito, a gente absorve outros problemas para frente. E com isso, a gente vai contrabalançando para crescermos. Alguns conseguem driblar as adversidades e crescem mais rapidamente, outros nem tanto. Portanto, nós temos que dominar a matéria para não sermos igual uma pessoa bruta, ignorante, presa nas forças do mal. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se no mal. Não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Então todos nós estamos aqui caminhando, passando por determinadas situações, passando por determinados princípios, determinadas condições para nos elevarmos e aprimorarmos e assim conseguirmos alcançar patamares superiores de entendimento, patamar superior de compreensão. Cada um na sua etapa, cada um no seu momento, cada um naquela situação que ele está, ele vai dar um passo à frente, ele vai superar ou vai construir algo que vai fazer com que ele se eleve, que vai fazer com que ele se aprimore. Então, os obstáculos são apenas para nos impulsionar a melhorar. E aí, como ele diz aqui, que muita coisa na criança é qualidade, no adulto é defeito. Portanto, o mal é relativo, de acordo com o nível de consciência, de entendimento e de cultura de cada um. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, pois, se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Aí, esse entre o bem e o mal que nós vamos, a partir do momento que a gente desenvolve entendimento, que a gente vai discernir com mais sabedoria. Na adolescência, somos cheios de paixões. Na juventude, já damos uma aliviada nessas paixões, mas ainda temos bastante paixões. Conforme vamos adquirindo maturidade, vamos deixando as paixões de lado, vamos vendo a realidade, procurando viver um momento de cada vez, lutando por objetivos, lutando por coisas mais concretas, para alcançarmos a nossa plenitude, para alcançarmos um patamar de equilíbrio. A gente olha para trás, né,
Fala assim, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje na idade X. Então já você está somatizando experiências para a próxima existência, e quanto mais você amar a sua vida, mais você aproveitará as benesses que você conseguiu nesta vida. São etapas, são condições, são padrões que nós vamos colocando para nós para impulsionarmos-nos para as realizações sublimes do amor, da fraternidade e da paz. E que as bênçãos superiores, as bênçãos divinas, possam estar sempre nos envolvendo e nos impulsionando para conseguirmos saber discernir entre o bem e o mal e sabermos tomar atitudes sábias, compatíveis com o nosso processo evolutivo, com a nossa necessidade de aperfeiçoamento.